Olá amigos e amantes da arquitetura, no vídeo de hoje a gente vai fazer um passo a passo da criação de projeto preliminar de uma residência unifamiliar localizado no bairro de Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro, onde a gente vai explicar nesse vídeo várias técnicas para se iniciar um projeto de arquitetura desse tipo. Vem comigo depois da vinheta que a gente traz muita coisa legal. Vamos lá! Então, pessoal, como a gente inicia esse projeto, né? Eu vou abrir o arquivo padrão, né, que eu tenho aqui no escritório. Eu ainda vou criar uma videoaula sobre como criar, de repente, esse arquivo padrão. É um arquivo onde a gente tem as layers, tudo que é importante para não perder tempo, sempre configurando novos arquivos, entendeu? Criando CTB para cada arquivo novo. A gente tem um padrão técnico, né, que o nosso escritório usa. E eu vou pegar esse arquivo, né, e vou abrir. Lá dentro tem uns bloquinhos, tem uns símbolos. Isso tudo já ajuda para a gente ganhar tempo no processo de criação, certo? Vou salvar na pasta do cliente em questão, né, salvar como. 2020, Anderson, projeto. No caso é estudo preliminar. Anderson. Itaipuaçu Rev 0. Primeiro estudo. Bem, gente, nesse ponto do projeto não existe nada, né, obviamente. E já nessa etapa eu já tenho algumas informações que foram feitas, né, para se iniciar o projeto. Nesse ponto eu já fiz o levantamento técnico do terreno, né, eu vou até abrir aqui no Google Maps para vocês darem uma olhada. Em Itaipuaçu, né, o terreno é esse, já possui muro nos confrontantes, né, o vizinho dos fundos, o vizinho lateral, já está consolidado, né. Deixa eu sair aqui do mapa para vocês verem o local. Esse terreno, eu já fiz as medições dele, fica relativamente próximo da praia de Itaipuaçu, região metropolitana do Rio de Janeiro, né, Maricá. Aqui, né, já verifiquei no local os pontos cardeais. Aqui a gente pode até confirmar isso, né, sol se pondo ali. Norte é praticamente no alinhamento da rua principal, certo? Ponto oposto, norte lá. Sol nasce aqui, nosso amigão do leste. Essas informações são importantes ser levantadas em loco, mas o Google Maps está aí para ajudar hoje em dia, mas nem em todo lugar o Google Maps passou. Tem condomínios, por exemplo, que ele não entra. Então, de repente, olhando no mapa, dá até para se situar, mas no geral é bom ir no local e verificar essas informações, tal como verificar as medidas do terreno. Porque por mais que a escritura esteja dizendo que o terreno deve ter X medida por Y, nunca tem. Sempre tem um vizinho que coloca o muro no alinhamento, aí você já perde lá 7,5 cm, ou um pouquinho assim. Então, para você que observa aí o nosso vídeo, recomendo sempre verificar as medidas no local, tá? Deixa eu achar aqui uma foto do levantamento. Vou botar aqui para vocês verem como as medidas estavam lá no local, certo? Então, foi muito. Para você ver, deveria ter 12 por 40, 11,98, muito próximo, né? 40 por 12 e lá 11,88. Nos fundos também já perdeu. Ele perdeu algum vizinho, não acertou o esquadro aí, ele perdeu a medida. Mas já está consolidado, não tem o que fazer, né? Reclamar com o vizinho por coisa pouca não vale a pena. Já chegou para morador novo, né? Como morador novo reclamando do vizinho, não vale a pena. E é muito pouco para se brigar. Então a gente, para projetar, precisa saber essas informações. Então, confirmado as medidas, né? Agora tenho esse levantamento feito no local. O que eu preciso fazer? Digitalizar esse terreno primeiro para saber. É o meu objeto de estudo, né? Eu preciso ter as informações.
disso desenhado. Então a gente usa o software AutoCAD, quem já tem vivência em projeto de arquitetura conhece muito bem, né? Vou entrar mais para frente em comparação entre os softwares que existem no mercado para desenvolver projetos, mas a princípio é como eu faço no dia a dia, certo, gente? Não existe certo e errado no que se refere a desenhar projetos de arquitetura. Existe um padrão de cada escritório. Esse é o meu padrão. AutoCAD aberto. Eu vou começar escolhendo a minha layer. Vou botar alvenaria osso. Vou botar muro. Certo, senhores. 11,98, certo? Por 40,126 por 11,88. Bem, eu não tive como pegar essa medida no dia que eu fui fazer o levantamento. A outra medida, né, vocês vão ver lá no meu levantamento, está faltando. Qual foi a motivação? Sol, senhores. Para quem trabalha em Dualoco, inclusive, está bem parecido com o que estava lá no dia. Por acaso, no dia estava melhor aqui a questão dos matos. Treino a laser. Eu não tinha condições de pegar essa medida de forma precisa. Era impossível verificar aonde o laser batia. O sol estava até a pino, na verdade. Quando eu tirei as fotos lá, ele estava mais na posição de meio-dia quase. Então, nesse ângulo aqui, eu não conseguia ver o laser. Então, eu não tive como tirar essa medida. Quem dirá a diagonal? O ideal era pegar uma diagonal, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não tive essa informação. Então, como fazer? Eu vou ter que alinhar na mão, né, sugerindo que esteja correto desse jeito, que geralmente, né, em Itaipuaçu os lotes são ortogonais, e vou considerar que a perda foi do lado de cá. Isso vai ser verificado mais para frente, limpando o terreno, quando for executando a obra, a gente vai acabar descobrindo. Como a diferença não é tão grande, dá para correr o risco, entendeu? Eu só não posso também, em algum momento, colar a construção aqui e achar que não vai ter perda nenhuma aqui dentro. Eu tenho que sempre tomar cuidado com este alinhamento, certo? Vou até mudar a layer dessa entrada, porque eu já sei que aqui não tem muro ainda, né? Só para eu poder, enfim, ter isso sempre em mente. Como eu já sei a posição dos muros, né, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar os muros existentes, certo? Ponto 15 centímetros. Isso considerando que eles estão lá, né? Tem lugares aqui que eu já verifiquei em loco que o muro está frágil. A gente vai fazer um outro muro paralelo. Mas no vizinho da direita, por exemplo, a gente não tem necessidade de perder 15 centímetros com muro. Certo, senhores? Já deu fillet, nem tinha visto. Mas enfim, eu não vou me ater, gente, a explicar também os comandos que eu estou dando dentro do AutoCAD para conseguir desenhá-la. Eu vou partir do ponto de que a maioria das pessoas que estão nesse vídeo já tem algum conhecimento dentro da área. Vou criar tutoriais, né, onde eu falo um pouco sobre esse programa e como desenhar nele, mas a princípio eu vou falar da criação do projeto em si, tá bom? Então, bora lá. Como eu falei, esse muro da lateral esquerda e fundos parecia ser frágil, então já vou considerar que irei fazer outro muro, tá bom? Então vou botar mais 15 centímetros, vamos fazer um reforço nesse cara aqui, certo? Pois bem, agora eu vou começar a pegar informações que estavam dentro do briefing do cliente, coisas que a gente conversou na reunião onde eu fui ao terreno verificar, e também outros momentos, né, que a gente tem que fazer um briefing a cada conversa com o cliente. Toda vez que ele nos dá alguma informação relevante, é importante a gente estar tomando nota para que a gente faça o projeto da melhor maneira possível dentro do desejo dele, né, do anseio desse cliente. Então, assim, eu vou começar explicitando para vocês que ele queria uma casa térrea. Então, eu já sei que ela tende a ser uma casa um pouco mais comprida dentro do terreno, e de 3 quartos. Isso é um pouco complicado, fazer uma casa linear, né, térrea, puramente térrea, de 3 quartos, porque você tem que ter acesso, e cada ambiente desse chega a levar 4 metros de profundidade. Então a gente já está falando de 12 metros,
e vai ter que ter acesso para todos eles. Então isso acaba criando muitos corredores dentro da construção. Então é difícil chegar nesse equilíbrio, mas vamos tentar fazer o melhor possível dentro do que é oferecido do briefing, né? Essa é a nossa missão, é chegar com a função mais próxima do que o cliente anseia. Eu estou procurando aqui, gente, é o levantamento, tá? O restante dele, onde eu pego a calçada. Então, gente, partindo do princípio que eu já marquei a calçada, agora eu vou demarcar uma das exigências do plano diretor da cidade de Maricá. Nessa região, afastamento frontal de 3 metros. Isso é necessário, é uma exigência da prefeitura, de muitas prefeituras inclusive, porque em caso de expansão, duplicação de estrada, fica já resguardado uma área para esse tipo de intervenção da prefeitura sem que existam grandes indenizações. Na prática, eles indenizariam porque estão pegando parte do terreno. É muito incomum, mas eles meio que criam essa regra para que isso tenha menos impacto, né, na comunidade local. Bem, definir que o projeto não pode ultrapassar. Desculpa aí pela janela, tá, gente? Tá ventando bastante hoje aqui no Rio de Janeiro, chuva. Então, eventualmente vai acontecer. Enfim, como disse, existem determinadas regras que devemos seguir o plano diretor. Outra coisa é a regra de 1,5 m de afastamento lateral para janelas. Ela não impede que eu cole minha construção, caso queira, no muro. Isso acontece, a gente vê por aí muitas construções assim. Mas, a princípio, você não pode, né, colocar janelas dentro desse intervalo de 1,5 m. Ou seja, se tiver um afastamento da parede da casa para o muro de 1 metro, não pode ter janela ali, voltada para o muro. Porque você tende a invadir a privacidade, principalmente se você tiver 2 pavimentos. Não é o caso dessa construção, mas a regra ainda vale. Então eu vou criar uma nova projeção desse projeto de 1,5 m dos dois lados, só para eu lembrar, dentro do meu desenvolvimento, que não posso colocar nenhuma janela aqui, certo? E olha, eu estou pegando a linha de dentro porque é o muro do vizinho, certo? 1,5 m é aqui, não no meu muro, é no limite dos terrenos. Por exemplo, aqui seria o correto a linha de eixo. Então eu vou dar um offset para dentro de 7,5 e vou dar daqui 1,5, certo? Esse aqui é a minha área de criação, né? Existe também exigências por afastamento dos fundos com relação a essa questão de privacidade, tá? 1,5 m. Mas normalmente eu prefiro, questão estratégica minha, quando eu vou ter área de lazer, deixar que essa área de lazer aconteça nos fundos. Então eu acabo tendo sempre área livre aqui. Então não me preocupo muito com afastamento nos fundos, não. Como disse, é o padrão do meu escritório, dependendo do desejo do cliente, a gente pode até alterar isso, mas no geral eu prefiro deixar a casa mais próximo da rua, né? É mais fácil dele ter um controle do acesso de quem toca a campainha, de abrir, entrar. É menos complicado no acesso aqui, um acesso mais curto para casa, e eu preservo uma área bem maior para o lazer. Né, e fica com o lazer como privacidade nos fundos. Quem está na rua não tem esse acesso. Vamos supor que um vizinho faça uma casa de 3 andares. Com o lazer nos fundos aqui, eu consigo ter alguma privacidade na frente. Com a própria casa servindo de proteção de quem está passando na rua, se tivesse um muro baixo, por exemplo. Bem, então, comentado já sobre os afastamentos lateral, frontal e fundos, agora é iniciar o projeto mesmo. Já tem uma área de atuação, né, de arquitetura onde eu pretendo implantar. Então qual é o meu princípio agora? Definir a setorização da casa por alto. O que eu pretendo estar fazendo? Né? Inicialmente, olhando lá novamente pelo Google o posicionamento do Sol, o que ele me sugere? Né? O Sol nasce aqui na frente da construção, ele tem uma posição vertical norte aqui, né? Ele não fica totalmente 90 graus a pino, porque a gente não está na linha do Equador, né? Então ele passa aqui um pouco mais baixo a norte, é o sol mais quente, certo? O sol de 10 aí às 3 da tarde, nesse lado da construção, ou seja,
esse lado direito aqui da construção tende a ter maior incidência de sol, né? E na parte da tarde aqui. Então o que isso me sugere? O melhor é a gente projetar os quartos para frente, certo? Pegando o sol da manhã, porque na parte da tarde já tende a construção estar mais fresca desse lado da casa, né? Porque o sol já mudou de posição, então desse lado de cá tende a ficar mais fresco, ele vai ter a tarde inteira para refrescar para quando a noite forem dormir. E do lado de cá, lado sul, ou seja, voltado para esse lado da construção aqui, ó, lado esquerdo de quem está de frente e frente. Esse L aqui, ó, seria a melhor posição para os quartos, certo? A área social e a área da garagem podem ficar do lado direito. Quando eu digo área social, eu estou dizendo sala de estar, sala de jantar, algum tipo de jardim. Eu posso lançar desse lado de cá e criar um respiro para a construção, certo? E é o que eu vou fazer agora. Vamos lá no AutoCAD novamente. Já presumindo que vou salvar o beiral de 70 centímetros da minha garagem, porque eu não quero fazer... Eu poderia fazer uma garagem aproveitando aqui o muro, né? Eu ainda não sei se vou fazer isso com certeza, porque quando eu for estudar o volume no SketchUp, eu vou identificar se isso é necessário ou não. Mas a princípio eu vou considerar que eu vou comer aqui 70 centímetros de beiral, tá bom? Vou salvar a construção 70 centímetros, vou deixar aqui livre, como se eu quisesse que a água do telhado caísse nesse sentido, tá bom? Uma coisa que eu já ia esquecendo. Não, se bem que não, eu posso pegar no limite do muro. Certo? Salvei aqui o beiral. Vou mudar logo a layer, porque agora já é alvenaria, certo? Parede osso, parede em corte. Ponto 15 centímetros da garagem. Beleza. Garagem para 2 carros. Vou começar inicialmente considerando aí uns 5,50 metros. Conforme já comentado, se eu quiser fazer em alvenaria já nesse trecho, a garagem mais próxima o possível da rua, eu poderia, certo? É uma decisão que eu já tenho? Não. Quando eu for estudar volume lá no SketchUp, eu vou decidir se eu jogo essa garagem mais para frente, mais para trás. Isso aqui eu vou botar soleira, né? Ficar mais clarinho. Dá um save lá. Então, a garagem eu vou colocar aqui, a princípio, com 5,50 também, 6 metros. Vou botar 6 metros. Digo a princípio, porque eu vou fazendo o ajuste fino novamente, né? Vai depender muito do que vai acontecer volumetricamente dentro do projeto. Tá, vou botar pra cá que eu já roubo uns centímetros, que não quero fazer muito comprida também. Com relação à profundidade, gente, eu tendo a sempre avaliar o tipo de carro que o cliente tem. Mesmo que ele venda a casa depois, se ele tiver um carro muito grande, não adianta eu fazer uma garagem para carros populares, hein? Não é o caso, ele tem carros populares. Pode promover para um carro maior? Pode. Mas aí uma garagem para 2 carros, então um segundo carro ficaria um pouquinho mais apertado. Também é um terreno que não é tão grande, 12 metros. Então, sem exageros. Porque senão não fico sem área para construção, certo? A princípio, eu não vou usar nenhuma proporção áurea, tá? Eu vou pegar de eixo da garagem e puxar a construção para iniciar daqui, certo? Eu quero criar um volume da garagem onde ela se projeta em relação à casa, tá bom? Poderia fazer o contrário? Poderia, mas aí eu teria que ter uma área de circulação de carro maior. Então, como eu quero deixar o carro mais próximo da rua, eu vou deixar um jardim aqui mais à frente desse primeiro quarto. Relembrando, o quarto vai ficar na posição leste, né, e na posição sul. Norte, só para relembrar, vou deixá-lo marcado na planta para cá, beleza? Norte. Então, tendo a colocar os quartos desse lado, certo? Relembrando, aqui é o alinhamento das esquadrias, meu limite segundo norma.
Então eu posso colocar uma janela do quarto para cá. Não significa que eu farei. De repente eu posso ganhar somente o beiral aqui, aquela dimensão que eu falei, para ter o volume do telhado direitinho, né? Mas a princípio eu não tomei essa decisão, até porque qual a medida que me restou fazendo essa proporção? Olha, 4,30, uma excelente medida para um quarto razoavelmente confortável, se eu pegar esse alinhamento até o final, né? E aqui eu posso começar já com o que seria uma sala, talvez, não é? Como eu tendo a deixar uma circulação lateral, eu vou respeitar 1,5 m aqui. Falo dessa circulação lateral, são pessoas que vão visitar, né, a pessoa, o proprietário, e vão até os fundos para o seu lazer, sem passar por dentro da casa, certo? Então eu vou salvar aqui 1 m dentro da garagem, já prevendo essa circulação. Repara que o alinhamento de 1,5 m ficou superado aqui nessa questão do vão. Tudo bem. Vou salvar 10 centímetros por questões de acabamento da esquadria que venha a ser colocada. Ponto 15. Isso impede que minha construção aqui na frente faça uma ruptura e ganhe construção? Não. Então, a princípio, vou deixar aqui, mas eu posso voltar para a projeção em algum momento, se for do meu interesse. Certo, gente, eu tenho a garagem marcada, é uma garagem confortável, e ali eu presumo que seja o quarto, certo? Só que a gente tem um porém para refletir agora sobre o que fazer, que é a questão do acesso, certo? Acesso de pedestres. Uma das questões que eu tenho que levar em consideração é que a fachada ela tem que ter um acesso demarcado. Se eu for investir somente no acesso pela garagem, a minha construção não fica com acesso marcado. Então talvez eu tenha que abrir mão de ter um primeiro quarto voltado para leste e aqui de repente começar a minha sala de estar, para pelo menos eu ter um acesso marcado nessa posição, talvez, na posição central aqui. Aí eu faço um acesso bacana e ainda com uma garagem para 2 carros. A dimensão transversal ainda é uma dimensão boa, né, 4,20 e pouco. Se eu quiser eu posso fazer o vão na lateral, a posição ainda não é indefinida para mim, mas assim, setorizando os ambientes, me parece ser bastante racional a ter um acesso principal de pedestres aqui. Então eu vou, inicialmente, fazer uma circulação central. É claro, gente, eu vou mudar esse projeto bastante até chegar no resultado final. O que eu estou dizendo são só conceitos gerais no meu processo criativo. E eu tendo a mudar bastante de ideia. Quando eu começo a perceber os fluxos, a estética do negócio, eu começo a mudar. Pois bem, eu criei um acesso central, certo? Ele me cria alguns problemas de circulação na sala de estar. É uma coisa que eu não tenho total convicção ainda. Eu normalmente gosto de criar halls de chegada, tendo um aparadorzinho, um móvel para deixar chave, guarda-chuva, sapato. E nesse caso, assim, ela está com uma medida grande demais para eu conseguir fazer isso. De repente, possa valer a pena criar esse hall em L, uma coisa meio que assim. Ops. E de repente eu crio um acesso para cá, independente, e um outro acesso de quem vem da garagem. Pode ser que isso funcione.
porque eu queria um hall de chegada sem ainda ter invadido o espaço aqui. Eu ainda não sei se a medida é essa. Vou botar 1.20 aqui. E essa parede que eu queria agora, gente, não precisa ser uma alvenaria. Pode ser um cobogó bacana, alguns nichos aqui com iluminação, pode ser uma coisa legal. Só para criar um hall de chegada. E aqui, por exemplo, eu posso colocar o tal móvel que eu falei, certo? Aí alguém vendo o vídeo pode perguntar, poxa, mas você criou duas portas, uma próxima da outra, não seria melhor talvez ter só a porta de garagem? Talvez, depende do cliente, né? Acho que muitos não abrem mão de ter uma porta principal imponente na chegada da casa. Pode ser um exagero? Pode. Mas se você receber uma pessoa e esteja com carros aqui, você recebeu visita, está com dois carros, de repente com outro carro, você fica tendo que desviar dos carros até chegar na porta. É um pouco desagradável dependendo do que você está recebendo. Então, ter um acesso independente provoca uma boa relação da pessoa até chegar a casa, sabe? Uma caminhada mais fluida, sem ter impactos de objetos no meio, sabe? Ainda mais que geralmente garagem também é área de brincadeira, às vezes crianças deixam skate, deixam as coisas por aqui soltas. Aqui já é uma área de uso da casa, né? A circulação até a porta para adentrar da casa seria bom que se fosse limpa, né? Aqui já vai ter objetos, então cria um impacto negativo. Mas volto a falar, gente, não quer dizer que essa vai ser a solução permanente. Quando eu estiver desenvolvendo o restante do projeto, pode ser que isso aqui não aconteça na prática do todo, porque eu preciso ver o todo funcionando, né? Vai chegar um momento que o vídeo vai ficar longo e eu vou ter que acelerar um pouco, né, nas próximas decisões, assim, para ir afunilando cada item. Mas a princípio é assim que eu vou tomando as decisões, baseadas no fluxo dentro da construção, sabe? Então, senhores, não sei se vocês repararam, teve uma quedinha de luz aqui, né? Tive que dar uma cortada. Foi até bom que eu parei para tomar um café, refletir um pouco sobre a segmentação desse projeto e tive algumas ideias legais agora para implementar. E vou ter que mudar de ideia sobre algumas coisas que já comentei, inclusive, né? O estudo de projeto ele é muito assim. Você às vezes tem que abrir mão de uma escolha ou outra para poder chegar no melhor resultado final, tá? E a escolha que eu estou tendo agora é a seguinte: a garagem faz todo sentido tecnicamente eu partir do princípio com ela por aqui. Só que uma das coisas que é importante para esse projeto, né, uma das coisas que são caras para o cliente, é a circulação central fluida, integração entre sala, sala de jantar, cozinha e área de serviço, de lazer, desculpa. E o que vai acontecer? Desse jeito, eu teria que colocar quartos bem no meio da circulação da área social. Por exemplo, visita, qualquer pessoa que chegue nessa casa, ela teria que passar por dentro de uma área fechada em parede. Então, o que ia ter que acontecer? O fluxo ia ter que fazer esse movimento lateral, o que também prejudica a ventilação dessa casa. Ela não vai ser mais cruzada, ela não vai atravessar a casa toda, não vai ser tão ampla assim a circulação. Então, o que eu estou pensando em fazer mediante essa dificuldade? Visto que eu vou ter que priorizar os quartos do lado esquerdo. A garagem, eu vou usar de estratégia a modificação da posição da garagem para que eu possa mudar a posição do acesso de pedestres. E o que eu vou fazer para ganhar tempo, né? Eixo de simetria. Eu vou pegar uma linha do final da construção até o final da minha garagem aqui, ó. Selecionar essa galera todinha aqui, certo? Faltou você, você e você. E vou dar um mirror bem no eixo dessa galera toda para ficar na mesma posição. Beleza? A construção é a mesma, mas aí eu mudei a minha hierarquia. Joguei toda a circulação de ventilação da casa para esse lado, certo?
Agora tá... sai um pouquinho, mas tudo bem. Agora eu tenho a possibilidade de jogar os quartos pro lado esquerdo, que era onde eu queria. E ainda vou estar dentro da área de proteção aqui, segundo o plano diretor, para poder botar uma janela pro lado de cá, caso queira. Vou estar aqui com a área resguardada, se bem que eu posso até melhorar um pouco isso para ter uma circulação lateral se eu quiser, visto que eu só salvar o beiral ali, 70 centímetros, a garagem não tem janela, concordam? Então não tem problema colar a janela mais próximo daquele muro ali, ao meu bel prazer. A garagem ela pode até tocar na outra se eu quiser. Mas eu estou fazendo 70 centímetros por causa do meu beiral, certo? Então, olha, as paredes aqui de perímetro da construção, onde vão estar os quartos, ainda estão dentro, certo? Se eu quisesse ainda fazer uma situação onde eu precise, vamos supor, ganhar mais medida, eu poderia até chegar você para cá, não sei se isso vai acontecer ainda, e depois fechar essa garagem aqui, né? Fechava aqui isso tudo, sei lá, só para dar um exemplo, tá? Aliás, não tudo, mas aqui fazia tipo um hallzinho, onde eu sairia na diagonal, se quisesse. Mas a princípio eu ainda não estou com essa decisão tomada, né? Vou continuar avançando. E vou jogar os quartos para cá. Vamos dar um exemplo, que são 3 quartos. Vou grosseiramente dividir por medidas de 4 metros. 4,15. Porque eu ainda vou setorizar os banheiros, os acessos. Então vai ser o suíte, vão ser maiores do que o quarto de hóspedes. Então é só para ter uma noção mesmo do volume inicialmente. Depois eu vou fazendo ajuste fino. E aí, como fica? 3,90 é uma medida razoável e com possibilidade de ainda um ganho ainda maior, porque eu tenho como ganhar essa área daqui. Tô com a layer errada. Mas isso não é oficial, é só um estudo inicial. Já prevejo que eu consigo colocar, por exemplo, um banheiro por aqui, né, nesse dente do hallzinho que eu criei e espelhei, dá pra fazer isso. E aí eu jogo mais pra frente, isso aqui é pra salvar uma porta aqui. Tá, vamos calcular isso direito. É uma porta grande, estou colocando uma porta de 90,9. Enter, ponto 03. Para quem trabalha com AutoCAD deve estar se perguntando por que ele não usa um bloco. Uma das coisas que eu defendo muito em AutoCAD é que você não pode perder tempo pensando em como vai fazer as coisas. Faça do jeito mais rápido, onde você não precisa pensar. Quando eu digo pensar, é em como desenhar. Tem que pensar somente no projeto. Porta, tá vendo? O tempo que às vezes a gente gasta procurando uma lei, às vezes procurando um bloco. Isso perde tempo. Enfim, desenhar a porta para eu poder ter uma noção desse arco, onde ele bate, para eu abrir a outra porta, a porta deste banheiro que eu estou prevendo aqui, tá? Então vamos lá. Porque a porta ela sempre tem que bater fora dos vãos de circulação, senão você vai estar com uma pessoa saindo do banheiro e dando de cara com uma porta. Vai tomar uma portada, seria horrível, né? Então a gente tem que pensar nisso, liberar os acessos. Então a porta desse banheiro de visitas, vamos dizer assim, ele tem que estar resguardada. Até acho que eu poderia ir mais além. Vou ver qual medida mais apropriada. Vou botar uns 3 metros. Ficou grande. 2,50. Um banheiro apertadinho. Vou botar aqui ponto 90,03. É o box. Aquela medida ali está minimamente razoável.
Bem, parei de comentar um pouco, gente, porque agora foi mais desenho, né? O meu objetivo nesse vídeo é falar mais sobre a criação do projeto em si, do que necessariamente como desenhar, né? E seria um tempo perdido. Falando do desenho, do método de desenho, essas coisas. Eu estou criando meio que um hall central aqui, se vocês perceberem, né? Eventualmente dentro do vídeo, eu vou tentar dar uma acelerada nesses trechos relacionados ao desenho. Para que não se perca muito tempo com desenhos pequenos, assim, sabe? Que é acabamento que eu tenho que adiantar também, não posso deixar solto. Essa circulação, esse imóvel vai ter que morrer, a princípio. Esse hall é muito bacana, você dá meio que uma privacidade da sua casa para aquele visitante que não necessariamente você quer receber no seu seio familiar. Você chega nesse hallzinho, conversa com o entregador, alguma coisa assim, e ele deixa aqui para você e você parte. Essa, como eu disse, nessa parede, ela pode ser um outro material, ela pode ser um cobogó legal, pode ser um painel bacana, vazado, porque nosso objetivo ainda é fazer a ventilação cruzada. E aqui a gente já criou um obstáculo, que é a janela. A janela, desculpa, o banheiro. Então a gente não tem. E esse banheiro ele ficou mais reservado aqui para ele dar suporte às visitas da sala também. Eu poderia colocar ele lá inserido na sala, mas seria super desagradável. Você está numa sala de estar, vendo TV ou algo assim, recebendo alguém e alguém sai do banheiro de repente dentro da sala. Então é bom, sempre bom, criar uma área um pouco mais reservada para o banheiro. E por que não um lavabo? Porque a gente vai ter um quarto de hóspedes no andar térreo, né? E esse quarto de hóspedes ele é só quarto, não tem banheiro. Então a pessoa, eventualmente, que é hóspede, ele vai ter que tomar banho. E ninguém vai abrir a porta da suíte para ele entrar e tomar banho e voltar para o quarto dele. Então, por isso não é um lavabo, por isso é um banheiro. Tá bom? Então, hall criado, banheiro criado, segmentação dos quartos superficialmente alocada. Então eu vou ter que pensar mais ou menos como vai ser uma sala, vamos dar aí uns 4 metros também. Eu poderia buscar até um alinhamento dessa parede, tá vendo? Se eu quiser aumentar um pouquinho, eu conseguiria. De repente eu chego ou a construção toda para trás, se eu não quiser perder muita medida, ou eu aumento o banheiro. Mas para nível de economia da construção, faz mais sentido chegar todo mundo para trás. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou modulando para quando eu for fazer o posicionamento da estrutura de concreto armado. É bom a gente estar com vigas alinhadas, pilares alinhados. Faz toda a diferença na hora de distribuir, para não ficar fazendo muito dentinho na estrutura, sabe? É importante. Nossa, que save lento. Bem, hall de chegada feito, garagem, posicionamento dos quartos superficialmente feitos. Vamos dizer que a sala tenha também os seus 4 metros para fazer uma modulação ali, mas isso vai mudar. Preciso sempre estar reforçando isso, tá, gente? Porque é só para eu ter mesmo uma noção de volume. E a cozinha, vou botar que tenha 4 também, mas não vai ser isso tudo. Com certeza não vai ser. Vou botar 1.5 para trás. Então, assim, basicamente, essa aqui vai ser um material que vai ter a possibilidade de ser vazado, né? Então vai ventilar. Aqui eu vou criar uma janela. Isso aqui tudo vai ser, tirando a parte da porta, obviamente, vai ter possibilidade de ventilar. Vou abrir janelas aqui de forma que dê para ventilar. Esse elemento construtivo ele não é bom para a questão da ventilação cruzada, mas ele é bom para a privacidade. Então faz bastante sentido que eu tenha esse banheiro aqui, tá bom? E a princípio eu vou deixar nesse ponto para vocês e vou dar uma acelerada agora no vídeo para que eu possa desenvolver o restante do desenho com mais convicção, para não perdermos muito tempo falando disso.
acho que conceitualmente a gente chegou mais ou menos numa posição de casa que é adequada, as medidas estão minimamente razoáveis. E como eu quero avançar com vocês com 3D, alguma coisa bacana, acredito que faça sentido eu dar uma acelerada, tá bom? Acompanha, me acompanha aí. Então, o projeto avançou, né? Podem reparar que no fundo passou mais de um dia, né? A gente teve que fazer essa aceleração porque para desenvolver esses projetos a gente tem que fazer vários ajustes mesmo, né? Mas conceitualmente, pelo que vocês podem ver, tudo que a gente comentou lá no começo foi preservado, tá bem? Os quartos estão no sul, garagem no leste, o hall. Todo aquele conceito central que nós fizemos de distribuição foi mantido, agora com variações de medida, com ajustes mais corretos, com suítes, um quarto de hóspedes com banheiro que dá acesso tanto para a área social quanto para a área do quarto de visita, logo aqui ao lado, olha. O hall de chegada, que é aquela área limpa, a pessoa chega, deixa aqui o sapato, deixa aqui o guarda-chuva, e cria-se um hall de chegada para não se misturar uma visita logo com quem já está no seio da casa. Esse jardim de inverno com uma fachada falsa que vai ser melhor verificado no 3D que eu vou mostrar a seguir. Enfim, a casa funciona, ela tem essa ventilação cruzada, forçada que a gente queria, né? Um outro janelão aqui fazendo essa diagonal também, aqui também, tudo isso vazado, né? O fluxo é linear de pessoas, você consegue ver um pouco aqui nos vazios, olha, o caminho que a pessoa que vai usar essa casa tem, esses vazios eles são úteis, é a área de transição de pessoas. Enfim, a casa ficou bastante eficiente dentro do conceito que a gente estava se programando. Cozinha integrada com a sala, ainda que lateralmente, ao mesmo tempo que a gente tem aquela integração física, a gente tem um pouco de privacidade. Então, assim, ficou bastante legal assim, o que a gente pretendia fazer com essa casa que é linear, né? Cozinha gourmet ao fundo integrada com a cozinha, espaço gourmet, né? Churrasqueira gourmet. Enfim, agora eu vou abrir o resultado volumétrico, vou dar algumas justificativas sobre isso, né? Fizemos duas versões de fachada, que é o Google SketchUp. Vamos fazer alguns tutoriais ainda para falar sobre o SketchUp. Então, a princípio, para acelerar e não perder mais tanto tempo nesse vídeo, para não ficar cansativo para você, observador, então a gente vai não demonstrar como modelou, mas simplesmente os resultados baseados na planta, porque a planta é o mais importante. É a definição dos fluxos, a definição das áreas. O volume ele é importante esteticamente, né, para ver que a casa é bacana, é eficiente, mas no geral o que importa mais a nível de arquitetura é a função da planta. A estética ela pode ficar em segundo plano. Não que não seja é importante, mas é menos do que a função de uma casa. Ela tem que funcionar enquanto casa. Então vamos lá, garagem no lado esquerdo. É uma rua pública, tá? O muro ainda não foi representado. Então a garagem está do lado esquerdo. Elevamos aqui um nível 40 centímetros por uma questão de alagamento em algum momento, que essa rua ainda vai subir, conforme mostrado lá mais cedo no Google Maps, né? A gente viu que a rua ainda estava com pó de pedra, estava no chão, então ela vai subir volume com o asfalto, então a gente está pensando em ter o nível um pouco mais alto para não ter o risco de água entrar até lá dentro da casa. A garagem pode ficar um pouco mais baixo, está com 10 centímetros acima da calçada. Mas, desculpa, meu celular. a varanda, né, ela já está 40 centímetros. O pé direito dessa casa foi por uma escolha do cliente, questões de ventilação e conforto, bem alto. Ela está com 3,20 o pé direito, certo? Aqui a fachada falsa que eu falei. Eu fiz um alinhamento maior para dar a sensação de que a fachada seria isso tudo. Mas eu criei uma subtração aqui para ter o hall. E aqui um jardim. A pessoa já chega de frente com o jardim. E esse jardim também tem vista para a sala de estar, onde vai ter as poltronas. Certo? E aqui a circulação para os fundos. Para quem vem de visita, né, vai lá para os fundos
para o lazer, certo? E aqui é outra subtração, criamos duas. Eu falo sempre no plural, gente, criamos, porque aqui somos uma equipe, então acaba que eu tenho contribuição, né, em conversas paralelas posterior ao meu desenvolvimento conceitual. Mesmo ainda podendo mexer no conceitual, mas no dia em geral é equipe. Pois bem, na fachada eu criei esse empeno de 2 metros, marcando o acesso. Uma das coisas que é bem característica aqui do escritório é que a gente tenta visualmente marcar aonde é a entrada principal. Na minha segunda versão, eu além de criar um pórtico de acesso, eu criei também um movimento de telhado. Tá vendo? Eu criei o pórtico, né, uma marcação com 2 pilares com pé direito duplo, uma porta bem grande, ainda é a mesma porta daquela outra versão, mas eu ainda criei um beiral para frente, uma outra cobertura e um complemento de telhado. Dá aquele ar de imponência, de sofisticação, fica bacana, uma fachada alta. Aqui à esquerda é outra circulação, né, para os fundos, e caixa d'água, né, castelo d'água aqui em cima. Pois bem, feito a modelagem, né, para apresentar para o cliente o volume da casa mais a planta, a gente importa para um outro programa essas modelagens. Alguns devem ter ouvido falar, se chama Lumion. A gente renderiza nele. Aqui no escritório eu também uso outros programas, né? No caso o V-Ray 3D Max, com 3D Max, obviamente. Porém, para apresentação para clientes, pessoas físicas, assim, a gente geralmente apresenta no Lumion mesmo. Ele tem uma qualidade razoável e uma velocidade de render muito, muito interessante. E para vídeos ele é até melhor do que o V-Ray, porque o V-Ray demora muito tempo para renderizar vídeo, então inviável. Mas o Lumion tem um excelente resultado, assim, dentro do tipo, do perfil do cliente. Acho que todo escritório de arquitetura deveria ouvir falar sobre o Lumion. A configuração está até embaixo no visual. Eu estava mexendo há pouco tempo no projeto mais pesado. Então vamos lá. Aqui no Lumion a gente coloca a árvore, tudo com muita facilidade. Pode deixar a própria árvore um pouco invisível, tá vendo? Bota carro, faz o paisagismo, né? E ele dá já esse aspecto mais realista, porque é a renderização em tempo real. Então, ainda quando a gente mexe na modelagem, ele já nos oferece um excelente resultado estético. Mas ainda tem etapa de render final, que ele usa vários filtros para poder deixar a imagem ainda mais interessante, vamos dizer assim. E aqui eu já até coloquei o mobiliário. Não todo, mas para dar uma noção de como vai ser a casa, né? Como foi pensado. Ali a outra subtração da sala de jantar, um painelzão de vidro para poder ter uma integração confortável enquanto existe a refeição. Você não fica dentro da casa segregado à parede, sabe? Você tem um painel de vidro com a luz natural que vem desse lado, luz norte, indiretamente, né? Porque ela não vai pegar aqui, ela vai estar muito mais vertical. Então ela entra muito sutil. E o outro aqui no começo. Olhando em planta, né? É isso aqui, ó. Certo? E a cozinha ao fundo, tudo integrado. A banqueta e saída para os fundos. E daí, etapa final de render é salvar foto. A gente vai lá, salva as câmeras, né, que são de interesse do projeto e manda renderizar. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, só para efeito de teste. E vou lá, ele já vai dando acabamento realista na imagem. E o tempo de render é em tempo real para vocês, bem curto. 15 segundos deve dar, né? 17.
Bem, não iria salvar a imagem porque já foi salva, né? É automático. Que mais eu posso dizer? Eu ainda não mostrei a planta em PDF com as layers corrigidas, né? Depois da impressão. A planta ela sai com... algumas informações de medida para o contratante, né? Ter uma noção de espaço, o layout distribuído em planta e as layers corretas, tudo preto, branco, conforme tem que ser, por ordem de espessura tecnicamente apresentada. Bem, gente, espero que tenham gostado do vídeo, do projeto e curtam lá, segue o nosso canal e a gente sempre vai ter muita coisa legal para estar mostrando para vocês aí, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.